Bom dia, meu querido irmão, minha querida irmã. Que alegria ter você aqui junto comigo. Eu quero compartilhar uma palavra de Deus com você. Amém? Em nome de Jesus. Olha só, Deus enxerga aquilo que ninguém vê. Deus olha atentamente para aquilo que as pessoas ignoram. No Evangelho de Mateus, capítulo 19, versículo 30, diz que muitos que agora são os primeiros serão os últimos, e muitos que agora são os últimos serão os primeiros. A lógica no reino de Deus é diferente da lógica humana. Aquele que perde é quem ganha. Aqueles que choram são os bem-aventurados. Aqueles que são fracos são esses que experimentam da força de Deus. Então hoje, se você tem sentido que na lógica humana sua vida não tem mais jeito, que a situação que você está enfrentando não tem mais saída, troque esse olhar. Troque o seu olhar pelo olhar da palavra de Deus, pelo olhar do Deus que criou o céu e a terra e que diz para nós que nada é impossível para Ele. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Você está no canal Minuto com Deus. Eu peço que você dê o like aqui no vídeo. O seu like nos ajuda muito a alcançar outras pessoas. Se inscreva no canal e ative as notificações. Isso faz com que esse vídeo seja recomendado pelo YouTube para milhares de pessoas. Escreva aqui nos comentários o seu pedido de oração, porque no final dessa mensagem eu vou orar pela sua vida. E declare pela fé o seguinte: Deus me escolheu. Amém? Você pode declarar isso com fé? Deus me escolheu. O texto que eu quero refletir com você hoje está em 1 Samuel, capítulo 16, versículo 13, que diz assim: Samuel então apanhou o chifre cheio de óleo e o ungiu na presença de seus irmãos. E a partir daquele dia, o Espírito do Senhor apoderou-se de Davi. E Samuel voltou para Ramá. Naquele tempo, o rei Saul havia sido rejeitado por Deus. Ele foi escolhido, mas ele não se manteve obediente. E agora, o Senhor então envia o profeta Samuel à casa de Jessé, porque lá, entre os filhos de Jessé, estava o novo rei que seria ungido. Quando Samuel chega na casa de Jessé, primeiro ele vê Eliabe, o filho mais velho. Eliabe era forte, era alto, tinha uma aparência de liderança. E na hora que Samuel viu Eliabe, ele pensou: é esse. Com certeza é esse que Deus vai escolher. Mas Deus responde ao profeta o seguinte: eu não vejo como o ser humano. Vocês olham para a aparência. Eu olho para o coração. Depois de Eliabe, um a um, os filhos de Jessé foram passando pelo profeta Samuel. E enquanto eles passavam, Deus ia dizendo: não é esse. Até que Samuel pergunta para Jessé: você não tem mais nenhum filho? E Jessé diz assim: eu tenho o mais novo, mas ele está cuidando das ovelhas. Ou seja, Davi nem foi chamado para aquela reunião, para aquela cerimônia. Davi foi o filho esquecido naquele momento. Era como se ele fosse o improvável, aquele que ninguém achava que servia. Mas quando Davi entra naquele aposento, Deus testifica no coração de Samuel: é esse, unja-o. E ali diante dos irmãos que haviam passado antes, Davi então foi ungido. Porque Deus não estava procurando
aparência. Ele estava procurando coração. Olha só, você pode até ser ignorado pelas pessoas, deixado de lado pela vida, mas Deus te enxerga. Deus vê o que ninguém vê. E mais do que isso, Ele continua te chamando, mesmo quando o mundo tenta calar a sua identidade. Só que tem uma coisa, quando você se entrega ao pecado, quando você insiste em viver longe da presença de Deus, a consequência é clara. Você deixa de ouvir a voz dele. Você começa a se confundir. Começa a acreditar nas mentiras que o mundo te conta. A voz da multidão fica mais forte que a voz do Espírito Santo. E aí você já não discerne mais. Você já não sabe mais quem você é. É como se Satanás tentasse modificar a sua identidade. É por isso que a santificação importa. É por isso que você precisa se voltar para Deus. Porque só assim a voz dele volta a ser perceptível, audível, viva dentro do seu coração. E quando essa voz ecoa de novo dentro de você, tudo muda. Você para de ser definido pelo que dizem de fora e passa a ser guiado por quem fala por dentro, por aquele que te criou, por quem te conhece, porque o Espírito Santo habita dentro de você. Meu querido irmão, minha querida irmã, o que Deus quer fazer na sua vida não depende da sua força, nem da sua aparência, nem da sua posição. Depende do quanto o seu coração será entregue nas mãos dele, do quanto você está disposto a obedecer. Porque é com corações quebrantados que Deus escreve as maiores histórias. É com quem o mundo despreza que ele levanta os primeiros. Então, se o mundo diz que você é o último, Deus diz, você está entre os primeiros. Davi era invisível para os homens, mas diante de Deus, o Senhor já o tinha visto. Deus já tinha escolhido ele, separado. E não foi por causa da sua força ou da sua aparência. Foi porque ele decidiu andar com Deus, quando ninguém estava olhando. Ele buscava a Deus, mesmo quando ninguém esperava nada dele. Talvez você esteja vivendo a mesma coisa, fazendo escolhas certas, em silêncio, sem alarde, sem vitrines, lutando contra o pecado no escondido, decidindo ser fiel, mesmo quando ninguém está te aplaudindo, está te dando tapinha nas costas. E talvez ninguém perceba as suas atitudes, a sua força de vontade, mas Deus vê. Deus vê o seu esforço para permanecer firme. Ele vê o quanto você tem negado a si mesmo para continuar no caminho. Deus vê a sua luta diária para não desviar, para manter o coração limpo. Então, olha só, não deixe que a opinião dos outros silencie a sua fé. Não deixe que o silêncio dos céus te convença de que ninguém está vendo. Deus está vendo. Continue clamando, continue buscando, continue crendo, continue obedecendo. No tempo certo, Deus vai honrar a sua vida. E quando Deus decide honrar alguém, não tem multidão, não tem aparência ou posição que impeça o mover de Deus. Nada é impossível para o Senhor. Amém? Receba essa palavra no seu coração, em nome de Jesus. Nesse momento, eu quero orar por você. Se o Espírito Santo trouxer à sua mente o nome de alguém por quem você está orando, coloque o nome dessa pessoa aqui. Se existe alguma situação que tem te incomodado, alguma coisa que tem tirado a sua paz, que tem
impedido o seu sono, escreva ela aqui nos comentários. A oração de um justo é poderosa. A sua oração, junto com a minha oração, junto com a oração de milhares de pessoas que vão assistir a essa mensagem, elas têm poder no mundo espiritual. Vamos falar com Deus nesse momento. Senhor meu Deus, obrigado, Pai, por mais esse dia. Obrigado porque, mesmo quando ninguém nos enxerga, o Senhor nos vê. O Senhor conhece o nosso coração, conhece as nossas intenções. O Senhor conhece o nosso esforço de permanecer firmes, mesmo quando tudo ao redor parece contrário. Nos perdoa, Pai, por deixarmos que as vozes externas soem mais alto do que a Tua voz. Nos perdoe quando deixamos o pecado nos afastar da Tua presença e esquecemos quem somos aos Teus olhos. Nos limpe, nos lave, nos purifique. Nos ensine a continuar Te buscando, mesmo quando ninguém está vendo. Nos ensina, Pai, a confiar, mesmo quando as respostas não chegarem na hora que nós queremos. Nos fortaleça para que nós possamos manter um coração puro, para que continuemos em obediência, mesmo quando tudo parece em vão. Eu quero orar por essa irmã e por esse irmão que têm se sentido esquecidos, diminuídos, deixados de lado. Mostre a eles que o Senhor já os enxergou, que o Senhor já os escolheu e já os separou, e que ninguém pode impedir aquilo que o Senhor já decidiu operar. Ó Deus, que o Senhor contemple com olhos de compaixão cada pedido de oração que está sendo feito aqui nos comentários, cada coração que clama por seus filhos, por sua família, pela sua saúde, pelo seu trabalho, cada pessoa que tem buscado aqui, Senhor, todos os dias, pela restauração, pela cura, por direção e por paz. Que cada um que está ouvindo essa palavra sinta a Tua presença agora e seja revestido com a Tua graça e com o Teu poder. É por isso que eu oro e Te agradeço. Em nome de Jesus, amém e amém. Obrigado por ouvir até aqui essa mensagem. Se você escutou até o final, é porque você realmente está buscando ao Senhor todos os dias aqui. Por isso, eu convido você a se inscrever aqui no canal se você ainda não for inscrito. Minuto com Deus é um projeto evangelístico independente. Nós não estamos vinculados a nenhuma igreja, a nenhum ministério, a nenhuma instituição. Então, se você quiser apoiar o trabalho que nós fazemos aqui, se você quiser expressar a sua gratidão pelo Ministério Minuto com Deus, considere se tornar membro do canal. E você pode também nos apoiar através da nossa chave Pix, que está na descrição do vídeo e no comentário fixado. Que Deus abençoe sua vida, que Deus multiplique os seus recursos, em nome de Jesus. E eu quero convidar você para o nosso encontro de casais. Nós estamos entrando na reta final das inscrições para o nosso encontro de casais. Casamento firmado na Rocha, que será em agosto de 2025 em Belo Horizonte. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo um número de WhatsApp para você entrar em contato e garantir a sua vaga. Não desista da sua família. Não tome a decisão de se divorciar ainda. Ouça o que Deus tem a dizer sobre o seu casamento, sobre o seu relacionamento conjugal. Dê uma chance para o Espírito Santo agir na vida de vocês. Amém? Se essa palavra abençoou o seu dia, não guarde só para você. Compartilhe ela com seus contatos. É só você clicar aqui, ó, tem um botãozinho aqui escrito compartilhar. Clica nesse botão, aí vai aparecer várias opções. Selecione a opção WhatsApp.
E aí você manda para os seus grupos, manda para as pessoas que você ama, mande para pelo menos 3 pessoas essa palavra, porque a palavra de Deus tem o poder de mudar a vida das pessoas. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira e eu espero você aqui todos os dias, sempre com mais um Minuto com Deus.